Oi, pessoal, bem-vindos a mais uma conversa aqui no nosso espaço. E olha, antes de começar, já sabe, né? Convidamos você a conhecer e seguir o canal Mergulho Profundo, Jornal Alfredo Wagner Online, para não perder nenhuma das nossas análises. Hoje o nosso papo vai fundo na história de uma figura assim muito jovem e super atual, Carlo Acutis. A gente está se baseando na biografia dele, viu? Publicada pelo jornal Alfredo Wagner Online, que inclusive foi lida na missa de canonização dele. A ideia aqui é tentar entender quem foi esse garoto que estão chamando de primeiro santo milênio e por que será que a vida dele, mesmo tão curta, ainda mexe tanto com as pessoas hoje em dia. Vamos investigar isso juntos. Para começar, o básico, né? Ele nasceu em Londres, olha que curioso, em 3 de maio de 1991. Em Londres. Mas ele é italiano, certo? Sim, sim. Os pais são italianos, mas moravam lá na Inglaterra por causa de trabalho na época. Ele foi batizado logo em seguida e no mesmo ano, 91, a família já voltou para a Itália, para Milão. E lá em Milão, a vida dele começou a tomar forma. Estudou no Instituto Tommazel, que é das Irmãs Marcelinas. Mas tem um detalhe que salta aos olhos bem cedo. Qual detalhe? Ele fez a primeira comunhão com apenas 7 anos de idade. Isso foi lá no Mosteiro das Eremitas Ambrosianas, em Pérego. 7 anos. Parece bem adiantado, né? O que isso costuma significar. Realmente, 7 anos é bem cedo para o padrão usual. Geralmente, quando acontece essa permissão especial, né, isso muitas vezes aponta para uma maturidade espiritual que já chamava atenção. Ou uma devoção fora do comum para a idade. Sugere que desde pequeno existia ali uma conexão, digamos, mais profunda com a fé. Não é só um rito de passagem, é um sinal precoce de algo. Algo a mais. E essa conexão, pelo visto, se tornou o centro de tudo para ele, especialmente com a Eucaristia. A biografia deixa isso muito claro, né? A devoção era imensa. Como assim imensa? Chegava ao ponto de ir à missa todo santo dia, pensa nisso. E quando não dava mesmo por causa dos estudos, ele praticava a comunhão espiritual. E tem mais, ele fazia pequenos sacrifícios, sabe, coisas do dia a dia, e oferecia como reparação pelo que ele via como falta de amor a Jesus na Eucaristia. Falava disso com os amigos. E deixou aquela frase famosa. Ah, a da autoestrada. Essa mesma. A Eucaristia é minha autoestrada para o céu. Que força tem essa imagem, né? É uma imagem muito, muito poderosa. Consegue pegar uma ideia teológica bem complexa, que é a Eucaristia como esse elo principal com Deus, e transformar em algo visual, quase tátil. Exato. Para ele, tá claro que não era só um ritual. Era o caminho mais rápido, a via expressa mesmo para aquilo que ele buscava, estar perto de Deus. Isso mostra uma vivência da fé que ia muito além do comum, né? Era o coração da vida dele. Seguindo a história. Depois, ele mudou de escola. Foi para o Instituto Lione XIII, que é dos jesuítas. Lá, além dos estudos normais, ele se envolveu mais ainda com a igreja. Virou catequista na paróquia de Santa Maria Segreta, e é aí que entra uma coisa muito millennial nele, o interesse por tecnologia. Ah, sim, a famosa ligação dele com computadores. Exato. E ele não era só um usuário passivo, não. Ele aprendeu a criar páginas para a internet. A fonte diz que ele ajudou a fazer o site da paróquia, trabalhando junto com um estudante de engenharia da computação. Que interessante! Ele colocou a mão na massa mesmo. Colocou. E usou essa habilidade para várias coisas. Criou um site para um projeto de voluntariado da escola, ajudou na página da Pontifícia Academia Cultorum Martyrum. Que é um grupo ligado ao Vaticano, né? Que estuda os mártires. Isso. A mãe dele participava, pelo que eu entendi, e ele até usou o computador para fazer um layout, um design, para ajudar na oração do rosário. Quer dizer, para ele, o computador era claramente uma ferramenta para a fé. Pois é. E o que eu acho mais fascinante nisso é como ele integrou as duas coisas de forma natural. Fé e tecnologia. Não tinha conflito para ele. Verdade. Ele viu a tecnologia como um instrumento, uma ferramenta poderosa para evangelizar, para compartilhar o que ele acreditava, para organizar coisas da comunidade. Numa época em que a internet ainda estava engatinhando para muita gente, né? Ele já tinha essa visão, por isso que pegou essa fama meio informal de padroeiro da internet.
Ele meio que antecipou essa questão, como usar o digital para o bem. Falando nele como pessoa, como adolescente, como ele era descrito no dia a dia, sabe? A imagem que a biografia passa é de um menino alegre, sabe? Extrovertido, bom de coração e que não tinha vergonha nenhuma da fé dele, pelo contrário. Dizem que ajudava os colegas que estavam com dificuldade na escola e que tinha uma sensibilidade especial com os moradores de rua ali da vizinhança. Chegava a dividir a mesada dele com eles. Puxa vida. E ele tinha um lema, um projeto de vida bem definido. Estar sempre perto de Jesus, esse é o meu projeto de vida. Parece que tudo o que ele fazia girava em torno disso. Essa busca por Deus aparecia também nas férias. A família ia para Assis e lá ele se encantou com São Francisco, com aquela espiritualidade. A alegria, o respeito pela natureza, a paz, a simplicidade e, de novo, essa coisa de olhar para os mais pobres. Isso parece que bateu forte nele. Com certeza. E se a gente liga os pontos, né, percebe como as ações dele, a caridade, usar a tecnologia para a fé, o jeito com os amigos, a Eucaristia como centro, tudo isso era a concretização desse projeto de vida. Faz todo sentido. E a influência de Assis, do franciscanismo, parece ter dado ainda mais, digamos, textura a essa fé vivida, no concreto. Uma fé com ação, com alegria, servindo os outros, especialmente os mais vulneráveis. Não era só ideia, era prática. Mas essa história tão cheia de vida teve uma virada muito triste e rápida, né? Em outubro de 2006... Sim, aí veio a doença. Exato, um diagnóstico devastador, leucemia, e uma forma muito agressiva. A saúde dele piorou, assim, muito rápido. E nesse momento tão difícil de encarar a doença, a dor, a morte, surge outro traço impressionante dele. O oferecimento do sofrimento. Isso. Ele, de forma consciente, decidiu oferecer o sofrimento dele. A fonte diz que foi pelo Papa, que na época era o Bento XVI, pela igreja e também pela esperança dele mesmo de ir direto para o céu, que é uma crença católica, né? Ele foi internado no Hospital San Gerardo, em Monza, recebeu a unção dos enfermos e faleceu poucos dias depois do diagnóstico, dia 12 de outubro de 2006. Tinha só 15 anos. É muito impactante. É um momento de uma profundidade imensa. Essa atitude de oferecer o sofrimento, ela tem raízes muito antigas na tradição cristã, né? A ideia de unir a própria dor de Cristo, acreditando que isso tem um valor espiritual. Sei. Pode soar um pouco distante para a sensibilidade de hoje, talvez. Mas dentro da visão de mundo dele, era um ato de fé profundo, totalmente coerente. Fazer isso com essa clareza, tão jovem, diante de uma doença terminal, mostra a força da convicção dele. Verdade. E claro, a morte tão cedo acabou potencializando a força do testemunho de vida que ele deixou. Depois que ele faleceu, o corpo foi enterrado primeiro no túmulo da família, mas depois realizaram um desejo que, parece ele tinha, transferiram o corpo para Assis. Para a cidade de São Francisco que o inspirou tanto. Exatamente. Hoje ele está lá no Santuário do Despojamento, um lugar super simbólico na história de Francisco, né? E virou um ponto de peregrinação, gente do mundo todo vai lá. E o reconhecimento da igreja veio rápido, né? Impressionantemente rápido. Só 5 anos depois da morte dele, já criaram uma associação, Amigos de Carlo Acutis, para cuidar da causa de beatificação e canonização. 5 anos é muito pouco tempo para iniciar um processo desses. Pois é, o processo na Diocese de Milão foi de 2013 a 2016. Aí, em 2018, o Papa Francisco declarou ele venerável, que é quando reconhecem as virtudes heróicas, né? Isso, é o primeiro passo formal e importante. Depois, a beatificação, que já permite um culto público local, veio em 2020, lá em Assis mesmo, e para isso precisou de um milagre reconhecido pela igreja, certo? Exato. A igreja exige a comprovação de um milagre atribuído à intercessão do candidato para a beatificação. E esse primeiro milagre aconteceu aqui no Brasil, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, em 2013. Foi a cura de uma criança, pelo que consta. Sim, um caso bem divulgado na época. E agora, finalmente, a canonização.
que o torna santo para a igreja no mundo todo. Para isso, precisava de um segundo milagre depois da beatificação, e ele foi aprovado. Aconteceu em Florença, na Itália, em 2022. Foi a cura de uma jovem da Costa Rica. Com isso, o caminho ficou aberto. E ele se tornou São Carlo Acutis. Essa velocidade toda no processo, o que isso diz pra gente? Olha, o processo em si segue etapas definidas, né? Venerável, beato, santo, com a necessidade dos milagres. Mas a rapidez com que tudo aconteceu no caso do Carlo é o que chama atenção. Concluir uma canonização em menos de 20 anos depois da morte é algo bem raro. Geralmente leva muito mais tempo. Essa velocidade toda, eu acho, reflete o impacto enorme e imediato que a vida dele causou. É verdade. A devoção popular surgiu rápido e se espalhou pelo mundo. E o fato dele ser o primeiro santo millennium, alguém que viveu totalmente imerso na nossa cultura digital, isso é muito significativo. É como um sinal de que a santidade, para quem crê, é possível em qualquer época, inclusive na nossa, tão conectada. Olhando para essa vida, né? Tão curta, mas tão intensa. O que a gente pode tirar disso tudo? Para mim, o que mais marca essa combinação, ele parecia um adolescente comum. Escola, amigos, curtia computador, mas ao mesmo tempo tinha essa fé extraordinária. Muito centrada na Eucaristia, numa relação muito próxima com Jesus. Uma normalidade que não excluía a profundidade. Exato. Ele não rejeitou o mundo ou as ferramentas do tempo dele. Pelo contrário, pegou a internet que estava ali, crescendo, e usou para aquilo que era central para ele. Compartilhar a fé, conectar pessoas, criar coisas úteis. Acho que é essa a imagem que atrai tanto, sabe? O santo de calça jeans e tênis. Alguém que parece próximo, acessível, mas com uma ligação espiritual fortíssima. Concordo plenamente. E eu acho que a história dele ressoa além do público católico, sabe? Levanta questões importantes para todo mundo. Tipo, qual o sentido da vida? Como a gente vive nossos valores no dia a dia de verdade? Como encontrar significado nas coisas boas e também nas dificuldades. E especialmente hoje, como lidar com a tecnologia, essa coisa tão presente, às vezes tão ambígua, como usar de um jeito construtivo, ético, que agregue valor. O exemplo dele desafia aquela ideia de que a gente tem que separar as coisas. Aqui o espiritual, ali o social, lá o digital. Ele mostra que talvez seja possível integrar tudo isso. E isso leva a uma última provocação aqui para quem está ouvindo a gente. O Carlos usou a internet, que era a ferramenta dele para fazer algo bem específico. Ele pesquisou, catalogou e divulgou online histórias de milagres eucarísticos pelo mundo. Criou um arquivo digital disso. Um trabalho de pesquisa e divulgação notável, usando as ferramentas da época. Pois é, e hoje a gente fala tanto do lado ruim da tecnologia, né? Fake news, polarização, superficialidade, o cyberbullying. Mas talvez o exemplo do Carlo Acutis nos convide a pensar diferente. Será que a gente subestima o potencial dessas mesmas ferramentas? Interessante. Se usadas com intenção, com propósito. Será que a internet, as redes sociais, não poderiam ser também espaços para conexão de verdade, para compartilhar coisas com significado e até para organizar e multiplicar o bem? Fica aí a pergunta. Bom, pessoal, esperamos que essa nossa conversa sobre a vida de São Carlos Acutis tenha sido enriquecedora para vocês. E, claro, reforçamos o convite. Sigam o canal Mergulho Profundo Jornal Alfredo Wagner Online para continuar explorando outros temas com a gente. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. Valeu, pessoal. Até mais.